Através deste vídeo você vai conhecer o que está revolucionando as atividades da Igreja da Paz. Tem números espantosos, uma receita de sucesso. Seja bem-vindo ao Grupo Familiar. Foi visando dinamizar o processo de seu crescimento que a Igreja da Paz Central começou a desenvolver o sistema de grupos familiares. Se tudo parece ser fácil agora, nem sempre foi assim. Bem, nem sempre foi tão fácil essa visão de pequenos grupos aqui na Igreja da Paz Central de Santarém. O que na realidade aconteceu é que nós tivemos uma ideia que a gente chamava de núcleos, que eram reuniões nas casas dos irmãos. E por não sabermos como efetuar isso, então não deu certo, acabou, os núcleos acabaram. Aí depois saiu um livro do pastor Cho, um pastor da maior igreja do mundo, de Coreia. Nós lemos esse livro, um livro intitulado Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. E falamos, olha, nós temos que agora entrar nessa visão e não desistir. Não desistir acaba sendo uma palavra de ordem. É preciso dar frutos, e frutos permanentes. O Senhor dos Impossíveis está aqui essa noite! Começando com 12 grupos em 1993, a Igreja da Paz Central tem desfrutado de um crescimento explosivo, de forma que no período de 1993 a 1999, saltou de uma razão de 12 grupos para mais de 500 e de 400 para mais de 4.000 membros. Hoje, já são aproximadamente 1.000 grupos familiares, mas para chegar à realidade atual, a igreja teve que se adaptar e passar por muitas mudanças, lançando-se num dinamismo nunca antes experimentado, o que levou seus membros a decolar ministerialmente. Vamos tornar isso tudo mais simples? Afinal, você quer mesmo saber o que é o grupo familiar? Grupo familiar é o coração da igreja local. Coração da igreja local, porque nele acontece de forma simples o que acontece no templo. É no grupo familiar que muitas pessoas são alcançadas para Jesus, integradas na igreja local, pastoreadas e discipuladas. A igreja local é o povo de Deus e no grupo familiar está a vida principal da igreja, onde acontece a maior parte da comunhão, do evangelismo, da edificação, do ensino e a prática verdadeira da vida cristã. A Igreja da Paz tem uma organização muito bem estruturada para que haja prestação de contas e principalmente para que haja proteção e segurança. O líder tem que estar bem protegido. Sendo o grupo familiar o coração da igreja local, ele deve ser priorizado em todos os aspectos. Por isso, há um forte compromisso da liderança com a visão. O sistema de grupos familiares funciona como um processo contínuo de treinamento envolvendo todos os níveis da supervisão. Veja como funciona a estrutura de grupos familiares da Igreja da Paz Central. O trabalho é feito a partir do pastor titular. É ele quem desenvolve toda a estrutura. O pastor titular dá supervisão para o pastor de grupos familiares, que por sua vez supervisiona os pastores de região. Debaixo dos pastores de região estão os pastores de distrito, que supervisionam os pastores de área. Depois vêm os ministros, dirigentes, auxiliares, membros e visitantes. Olha, a experiência trabalhando com grupo familiar é que é maravilhoso você ver o Senhor Jesus, principalmente nessa área, porque é uma área que nos faz ganhar muitas pessoas para Jesus, levando o Evangelho, né? A cada casa, a cada bairro, a cada lugar da cidade. Então, trabalhando com o grupo familiar, nós podemos estar mais junto, mais próximo das pessoas, de uma forma assim, bem pessoal. E muitas vezes, dentro da sua própria casa, você não tem diálogo, você não tem um relacionamento com os seus próprios parentes. E o grupo familiar ele vem restaurando, vem resgatando
ensinando esses valores que Deus, desde o princípio, Ele tem enfatizado na palavra de Deus, que é nós temos que andar em comunidade, viver em comunidades, e através dos grupos familiares nós podemos alcançar muitas pessoas que estão sofrendo, que têm problemas e que vêm ao grupo familiar e têm a sua vida abençoada pelo Senhor. Para o pleno funcionamento do grupo familiar, acontecem atividades que são indispensáveis para gerar quantidade e qualidade na vida do grupo. É a habilidade ou não do líder em implantar as colunas do grupo familiar que vai determinar o sucesso ou não do grupo. As colunas do grupo são 13 e são as seguintes: Vida de Deus, Família, MDA, Culto de Celebração, Tadel, Desenvolvimento da reunião do grupo familiar, Comunhão, Dízimos e ofertas, Batismo, Santa Ceia, Ação social, Evangelismo e prestação de contas. Todas essas colunas são extremamente importantes para dar o pleno funcionamento do sistema de grupos. Mas agora vamos enfatizar a coluna do MDA. Se o grupo familiar é o coração da igreja local, o MDA, o coração do grupo familiar. O MDA é fator determinante para melhorar a qualidade de vida espiritual no grupo, na medida que possibilita aos líderes e membros um melhor acompanhamento de seus liderados. O MDA, ele é a nossa visão global, uma visão geral, e também MDA, ele significa microcélula do discipulado, uma reunião menor entre duas pessoas, né? Então seria a microcélula do discipulado apostólico. A Igreja da Paz é atualmente a maior igreja evangélica do Brasil, baseada em grupos familiares e referência mundial para a implantação de igreja em células. Os cerca de 1000 grupos da Igreja da Paz Central confirmam o sucesso do sistema. Um dos maiores desafios da Igreja da Paz sempre foi crescer. E não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade. Sendo Deus um Deus de excelência, Ele quer que sejamos dedicados a Ele. O crescimento fenomenal da Igreja da Paz tem sido empolgante, mas o número de pessoas que ainda não têm um relacionamento íntimo com Deus é muito grande. É preciso alcançá-las. O grupo familiar tem essa função. Foi fundamental, porque eu tinha um certo receio até então de visitar a Igreja da Paz. Então, através de um amigo, eu fui convidado a participar dos encontros na casa dele. E eu e minha esposa, aquilo para nós foi assim, uma quebra de barreira, né? A questão de não ir na igreja. E começamos a ir no grupo. E foi diferente, eles nos convidaram. E a gente, quando nós chegamos lá, eles estavam assim, tão receptivos com a gente, né? A gente sentiu aquele amor, aquele carinho. E a partir daí, né, através dessas reuniões, a gente viu que aprendendo ali a palavra, louvando, agradecendo a Deus, né? E o Espírito Santo começou a tocar em nossas vidas e a gente começou a dar aquela curiosidade, né, de saber mais de Jesus, coisas que a gente até então era muito distante, né? Todo crescimento tem que estar bem alicerçado e a melhor escola de formação de líderes está no contexto de grupo familiar. O forte da visão do MDA é o treinamento. O sistema de reprodução e o Tadel, treinamento avançado de evangélicos em liderança, são elementos importantíssimos nesse treinamento, porque a liderança é um dos segredos para que os grupos sejam bem-sucedidos. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. E no grupo familiar todos são estimulados a colocar em prática a sua generosidade. Através dos grupos familiares, a Igreja da Paz desenvolve um trabalho muito forte de auxílio social. No grupo, os membros são encorajados a prestar atenção na necessidade do outro. Com antenas espirituais bem ligadas, cada membro deve estar sensível a essas necessidades e procurar ajudar. Se alguém está necessitado, no grupo a orientação é que todos os membros sejam mobilizados. Se a necessidade é alimentação, a cesta missionária recolhida no grupo garante que não faltará alimento.
Líderes dos mais diferentes ministérios estão buscando informações para colocar em prática o trabalho eficiente dos grupos familiares. E muitos estão ficando surpresos. Olha, eu fiquei muito impressionado com o compromisso das pessoas em relação ao discipulado. Fiquei muito impressionado com o compromisso das pessoas em relação ao Tadel. Isso é uma energia muito grande, é unção pura, unção de Deus derramada sobre os seus líderes, e eu achei assim impressionante isso. Nós começamos em 1998, eu vim aqui na Igreja da Paz e o pastor Eibe repartiu comigo a visão. Nós implantamos em Curitiba e tem sido assim maravilhoso. Deus tem abençoado grandemente. A igreja tem crescido muito na graça e no conhecimento de Jesus e também na evangelização. Muitas pessoas foram alcançadas e tem sido realmente maravilhoso para a glória de Jesus. A experiência da Igreja da Paz com grupos familiares tem sim refletido na igreja local, mas também nas outras igrejas irmãs, na sociedade santarena, no Brasil e no mundo. O crescimento espantoso da Igreja da Paz por meio dessa experiência tem trazido a Santarém muitos pastores para conhecer a visão. Ver de perto o que está acontecendo. Pastor Eibe, o que dizer de tudo isso? Olha, isso aí eu só posso atribuir sinceramente a graça e misericórdia de Deus, porque quando eu penso o que Deus tem feito aqui, eu vejo os efeitos, os comentários constantemente de pastores de fora. Nós sabemos que é porque Deus é bom mesmo e porque Deus tem nos dado uma liderança, dirigentes de grupo, ministros, pastores, sabe, que são assim de primeira categoria. Santarém tem um povo realmente, genuinamente rico espiritualmente. Santarém é abençoado por Deus. Eu sinto honrado poder servir essa cidade como um dos pastores nessa cidade. E o trabalho não pode parar, tem que continuar e continuar expandindo. Se por um lado parte da sociedade ainda está decaindo em trevas, por outro, Deus está se movendo e até mesmo intensificando sua ação no meio do seu povo, a fim de dar a conhecer melhor seu testemunho e sua expressão corporativa. Diante disso, é que entra o plano de expansão da Igreja da Paz. A prioridade continua sendo a Bacia Amazônica, pois aqui estão os resultados permanentes. Mas é também ganhar outros centros, capitais do Brasil e do mundo. De tudo o que vimos, é possível elaborar uma receita de sucesso do grupo familiar. Saiba quais são os principais ingredientes dessa receita. O segredo principal é a intimidade com o Espírito Santo. Temos que estar cheio do Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Eu sempre costumo dizer, sem nenhum tipo de demagogia, é porque é verdade, eu tenho que ser honesto. O Espírito Santo que é o pastor presidente da igreja e nós dependemos dele. Em segundo lugar, nós temos também que entender a importância da oração. A nossa igreja ora muito, mas eu tenho certeza que nós temos que até orar muito mais. Isso é o segredo fundamental. A igreja tem que orar e orar muito. Se quiser ver os grupos familiares tendo sucesso, tem que ter muita oração. Tem que enfatizar o treinamento de líderes. E isso se dá principalmente através do MDA, ou seja, a microcélula do discipulado apostólico. É lá nesse discipulado, 1 a 1, que é gerado com qualidade, líderes fortes para o grupo familiar. Então eu creio demais na visão de discipulado. E também o ensino da palavra, pregação feita solidamente, perseverantemente. A palavra de Deus está fazendo uma diferença. A palavra de Deus está transformando as vidas das pessoas. E isso é só o começo. Olha, foi muito bom estar com você. E mesmo que esse nosso encontro já esteja chegando ao final, ainda assim será só o começo.